Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Arraiz Amador da plataforma Além do Arraiz. Eu sou Henrique Selim, instrutor náutico, e durante esse curso vou ajudar você a compreender os principais fundamentos da navegação de esporte e recreio. Neste primeiro módulo, chamado Conhecimentos Iniciais, vamos aprender os conceitos básicos sobre partes da embarcação, marcações, medidas e terminologia. Vamos começar pela identificação das partes da embarcação. Nesta primeira aula, você vai entender de forma simples e prática o que é proa e o que é popa, dois termos fundamentais utilizados constantemente na navegação. Agora vamos conhecer duas das partes mais importantes de uma embarcação: a proa e a popa. A proa é a parte da frente da embarcação. É ela quem avança primeiro sobre a água durante a navegação. Normalmente, a proa possui um formato projetado para cortar a água com mais eficiência, ajudando na estabilidade e no deslocamento da embarcação. Também corresponde ao 0 graus na marcação relativa que veremos adiante. Durante manobras e orientações náuticas, é muito comum ouvir expressões como aproxime a proa do pier ou mantenha a proa contra o vento. Já a popa é a parte traseira da embarcação. Em muitas embarcações de esporte e recreio, é na popa que ficam instalados o motor, a plataforma de embarque e alguns equipamentos principais da navegação. Corresponde à marcação relativa de 180 graus da embarcação. Também é muito comum ouvir instruções como afaste a popa do cais ou amarre o cabo na popa. Na navegação, praticamente todas as referências de direção dentro da embarcação utilizam essas definições. Por isso, memorizar corretamente onde ficam a proa e a popa é um dos primeiros passos para desenvolver segurança e boa comunicação a bordo. Para não esquecer, lembre-se: motor de popa e os motores na parte de trás da embarcação. Para finalizar, temos também o termo meia-nau. A meia-nau é a região central da embarcação, localizada entre a proa e a popa, aproximadamente no meio do barco. É importante entender que proa, popa e meia-nau não representam peças específicas da embarcação, e sim regiões, podendo variar seu tamanho de barco para barco. Tome cuidado para não confundir meia-nau com meio-navio, relacionada ao meio geométrico da embarcação, usada como referência de medida, seção transversal ou corte estrutural. Linha que divide o que é proa e o que é popa. Agora vamos aprender mais dois conceitos fundamentais da navegação: bombordo, usado a sigla BB, e boreste, usado a sigla BE. Esses termos são utilizados para identificar os lados da embarcação. Bombordo corresponde ao lado esquerdo da embarcação, considerando sempre a posição de um observador que está olhando para a proa. Já boreste corresponde ao lado direito da embarcação. Na navegação, utilizamos esses termos para evitar confusões durante manobras e comunicações a bordo. Imagine uma situação em que duas pessoas estejam uma de frente para a outra dentro da embarcação. Se alguém disser apenas vai para a esquerda, isso pode gerar dúvida. Por isso, usamos os termos náuticos corretos: bombordo e boreste. Agora vamos para algumas dicas simples para memorizar. A primeira dica é associar bombordo ao lado do coração. O coração fica do lado esquerdo do corpo. Podemos lembrar então: lado bom, bombordo. Outra dica muito utilizada é contar as letras das palavras. Boreste, 7 letras; direita, 7 letras; bombordo, 8 letras; esquerda, 8 letras. Além da proa, popa e meia-nau, existem outras regiões importantes utilizadas como referência durante a navegação. Essas referências ajudam principalmente na identificação de embarcações, obstáculos, luzes e direções relativas ao barco. Vamos começar pelas amuras, também chamadas popularmente por alguns navegadores de bochechas da embarcação. As amuras correspondem às regiões laterais dianteiras do barco, localizadas entre a proa e o través. Temos então a mura de bombordo, no lado esquerdo dianteiro, e a mura de boreste, no lado direito dianteiro. Quando algo está se aproximando pela frente em diagonal, normalmente dizemos que está pela amura o bochecha. Agora falando sobre o través. O través corresponde exatamente às laterais da embarcação, formando aproximadamente um ângulo de 90 graus em relação à proa, ou seja, tudo aquilo que está exatamente ao lado da embarcação está no través. Temos então través de bombordo e través de boreste. Já as alhetas correspondem às regiões traseiras laterais da embarcação. Elas ficam localizadas entre o través e a popa. Assim como nas outras referências, temos alheta de bombordo e alheta de boreste. Na prática, essas referências são muito utilizadas para identificar posições relativas durante cruzamentos, manobras e observação de outras embarcações. Agora vamos ver 3 questões da prova sobre esses assuntos. Questão 1. Uma pessoa posicionada na proa da embarcação, olhando em direção à popa, terá à sua direita o bordo de A. Boreste, B. Bombordo, C. Meia-nau, D. Alheta. Resposta correta: B. Bombordo.
Essa é uma questão muito interessante porque ela procura testar se o candidato realmente compreendeu o conceito dos bordos da embarcação e não apenas decorou que bombordo é à esquerda e boreste é à direita. O erro mais comum é responder rapidamente que a alternativa correta seria boreste, associando automaticamente direita com boreste. Porém, antes de responder, precisamos observar a posição do observador. Neste caso, a pessoa está posicionada na proa e olhando em direção à popa, ou seja, ela está voltada para trás da embarcação. Quando mudamos o sentido para o qual estamos olhando, os lados do nosso corpo também mudam em relação aos bordos do barco. Assim, estando na proa e olhando para a popa, o bordo que ficará à direita do observador será o bombordo. O que a banca pretende avaliar aqui é se você entende que os bordos pertencem à embarcação e não ao observador. Boreste continuará sendo o lado direito da embarcação, considerando a referência náutica padrão, que é uma pessoa voltada para a proa. Por isso, sempre que aparecer uma questão desse tipo, pare por alguns segundos e imagine a posição do observador dentro do barco antes de responder. Dessa forma, concluímos que a alternativa correta é a letra B, bombordo. Questão 2. É a parte do casco entre a proa e a popa. A. Alheta. B. Bochecha. C. Meia nau. D. Meio navio. Resposta correta: C. Meia nau. Essa é uma questão clássica das provas de arraiz amador porque explora uma confusão muito comum entre os termos meia nau e meio navio. À primeira vista, os dois nomes parecem representar a mesma coisa, mas possuem significados diferentes. A questão pergunta qual é a parte do casco localizada entre a proa e a popa. Para responder corretamente, precisamos lembrar que proa, popa e meia nau representam regiões da embarcação. A proa corresponde à região dianteira do barco, a popa corresponde à região traseira e a meia nau corresponde à região central, localizada entre a proa e a popa. Já o meio-navio não é uma região da embarcação. O meio-navio é um plano imaginário, ou seja, um corte transversal utilizado como referência técnica, dividindo a embarcação em corpo de proa e corpo de popa. Perceba que a banca não está perguntando sobre planos de referência ou divisões técnicas do casco. Ela quer saber se você consegue identificar corretamente as regiões da embarcação. Por isso, o que esta questão realmente pretende testar é se o candidato compreendeu a diferença entre regiões da embarcação e planos imaginários utilizados na terminologia náutica. Uma boa forma de memorizar é lembrar que proa, popa e meia nau são regiões, e todas terminam com a letra A, popa, proa, meia. Meio navio é um plano de referência. Assim, como a pergunta solicita a parte do casco localizada entre a proa e a popa, concluímos que a alternativa correta é a letra C, meia nau. Agora que já conhecemos as principais partes e regiões da embarcação, vamos iniciar a segunda parte do módulo 1. Nesta etapa, iremos conhecer algumas das principais estruturas que formam uma embarcação. Entender essas estruturas é importante não apenas para a prova de arraiz amador, mas também para melhorar sua interpretação sobre estabilidade, navegação, manobras e funcionamento do barco. Vamos aprender conceitos como quilha, leme, roda de proa, cavernas, hélice, casco e outras partes fundamentais da construção naval. Mesmo em embarcações modernas de esporte e recreio, muitos desses conceitos continuam presentes e ajudam bastante na comunicação náutica e na compreensão do comportamento da embarcação na água. Vamos lá. Agora vamos conhecer uma das estruturas mais importantes para o controle da embarcação, o leme. O leme é o equipamento responsável por direcionar a embarcação durante a navegação. É através dele que conseguimos alterar o rumo do barco, realizando curvas e manobras. Quando o leme é movimentado para um dos lados, a água exerce pressão sobre sua superfície, fazendo a popa se deslocar lateralmente e provocando a guinada da embarcação. O leme é formado pelo conjunto de porta, madre e cana. A madre do leme é o eixo estrutural responsável por transmitir o movimento do timão ou do volante até a pá do leme. A cana do leme funciona como uma alavanca conectada à madre, permitindo transmitir o movimento aplicado pelo navegador até a porta do leme. Já a porta do leme é a superfície chata e larga do leme que fica submersa na água e atua diretamente no direcionamento da embarcação. Na prática, quando movimentamos a cana do leme para a esquerda, a porta irá a boreste, criando uma resistência, empurrando a popa para bombordo e a proa gira para boreste. Já quando movimentamos a cana do leme para a direita, a porta se posiciona a bombordo, a popa tende a ir para boreste e a proa gira para bombordo. Esse movimento de rotação horizontal da embarcação recebe o nome de guinada, lembrando que o leme apenas tem efeito com a movimentação da embarcação. Embora muitas embarcações modernas utilizem motores de popa direcionáveis no lugar do leme tradicional e possuem uma movimentação direcionada por uma roda de leme chamada de timão, nesse caso o funcionamento passa a ser similar ao volante de um carro.
Ao girar para a direita, o barco guina a proa para boreste e ao girar para a esquerda, a proa guina para bombordo. Compreender esse conceito é fundamental para entender os princípios básicos de governo da embarcação. Agora vamos conhecer outra estrutura fundamental da embarcação, o hélice. O hélice é o componente responsável por gerar a propulsão da embarcação. Em outras palavras, é ele quem transforma a força do motor em movimento na água. Ao girar, o hélice empurra a água para trás e, como reação, a embarcação é impulsionada para frente. O hélice é formado por pás, fixadas em torno de um eixo central. Durante seu funcionamento, essas pás trabalham de forma semelhante a um parafuso avançando dentro da água. Além da propulsão, o hélice também influencia diretamente nas manobras da embarcação, principalmente em baixas velocidades e durante atracações. Dependendo do sentido de rotação do hélice, podem ocorrer efeitos laterais conhecidos como efeito de pá ou força-torque, que podem deslocar a popa da embarcação para um dos lados, mas isso veremos mais para frente. Agora vamos conhecer algumas das principais estruturas que formam o casco da embarcação. Essas estruturas são responsáveis pela resistência, estabilidade e sustentação do barco durante a navegação. Vamos começar pela quilha. A quilha é considerada a espinha dorsal da embarcação. Ela fica localizada na parte mais inferior do casco, no centro da embarcação, indo da proa até a popa. Sua função é dar resistência estrutural e auxiliar na estabilidade direcional da embarcação. Ligadas à quilha, temos as cavernas. As cavernas são estruturas transversais do casco, semelhantes às costelas do corpo humano. Elas ajudam a definir o formato do casco e distribuem os esforços da estrutura. Já as longarinas são estruturas longitudinais instaladas ao longo do casco. Sua função principal é aumentar a resistência estrutural e reduzir deformações. Os vals são vigas transversais localizadas na parte superior da embarcação, normalmente sustentando o convés. O costado corresponde às laterais externas do casco da embarcação, acima da linha d'água. Já a carena é a parte submersa do casco, ou seja, a região que permanece em contato com a água durante a navegação. Na parte frontal da embarcação temos o bico de proa, que é a extremidade dianteira superior da proa. Logo abaixo dele encontramos a roda de proa, estrutura responsável por formar a união da quilha com a parte frontal da embarcação. Na região traseira temos o cadaste, estrutura localizada na popa e que serve de apoio para componentes como o leme em embarcações tradicionais. Na parte superior da embarcação encontramos a borda, que corresponde ao limite lateral superior do casco. Também temos o tijupá, nome dado à cobertura rígida instalada sobre parte da embarcação para proteção contra sol e chuva. E por fim, o cockpit, que é a área destinada ao comando e operação da embarcação, onde normalmente ficam volante, manetes e instrumentos de navegação. Compreender essas estruturas ajuda bastante a entender o funcionamento da embarcação e melhora a comunicação técnica durante a navegação. Agora vamos entender uma divisão muito importante da embarcação, as obras vivas e as obras mortas. As obras vivas correspondem à parte do casco que permanece submersa, ou seja, abaixo da linha d'água. Essa região está constantemente em contato com a água durante a navegação. Nela encontramos partes importantes como a carena. Já as obras mortas correspondem à parte da embarcação que fica acima da linha d'água. É a região visível do casco durante a navegação, também chamado de costado. Essa divisão é muito utilizada na construção naval, manutenção e também na aplicação de pinturas e tintas anti-incrustantes, um conceito muito explorado nas provas. Agora vamos iniciar a terceira parte do módulo 1. Nesta etapa, iremos conhecer as principais dimensões utilizadas nas embarcações. Essas medidas são fundamentais para entender características como tamanho, capacidade, estabilidade, navegação em águas rasas e até limitações operacionais da embarcação. Vamos estudar algumas medidas lineares, como comprimento, boca, calado, pontal e borda livre. Também iremos conhecer conceitos não lineares importantes, como deslocamento, tonelagem e arqueação. Esses termos aparecem frequentemente em documentos náuticos, manuais, registros da embarcação e até em processos de inscrição naval. Agora vamos conhecer três medidas muito importantes da embarcação: calado, borda livre e pontal. Vamos começar pelo calado. O calado corresponde à parte submersa da embarcação. Essa medida é feita da linha d'água até a parte mais baixa do casco, normalmente a quilha. O calado é extremamente importante porque determina a profundidade mínima necessária para a embarcação navegar sem tocar o fundo. Quanto maior o calado, maior a profundidade necessária para navegar com segurança. Agora falando sobre a borda livre. A borda livre é a distância vertical entre a linha d'água e a borda superior do casco. Ela representa a altura da embarcação acima da água. Uma embarcação com maior borda livre normalmente possui maior proteção contra a entrada de água pelas laterais, assim como um barco carregado uma borda livre menor. E por fim, temos o pontal. O pontal é a altura estrutural interna da embarcação.
Essa medida é feita da quilha até o convés principal, ou seja, o pontal representa praticamente a altura total estrutural do casco, podendo ser considerado calado mais borda livre. Essas três medidas são muito utilizadas para definir características de estabilidade, capacidade de carga e segurança da embarcação. Agora vamos conhecer outras importantes dimensões da embarcação: boca, comprimento total e contorno. Vamos começar pela boca. A boca corresponde à largura máxima da embarcação, medida de bombordo a boreste. Normalmente ocorre na seção mestra. De forma geral, embarcações com maior boca tendem a parecer mais firmes na água. Por isso, muitas embarcações de pesca ou lazer possuem uma boca relativamente larga para oferecer mais conforto e estabilidade. Nas lanchas modernas, isso implica em ter cabines mais confortáveis, maior espaço para churrasqueira e lazer. Agora falando sobre o comprimento total. O comprimento total corresponde à medida da embarcação de roda a roda, ou seja, da roda de proa até o cadaste na popa. Essa medida representa o comprimento completo da embarcação e é muito utilizada em registros, documentações, vagas de marina e classificação naval. Veja, uma lancha comercial vendida em pés, exemplo lancha X, YZ30 pés. O estaleiro fabricante considera o deck de popa e muitas vezes, no documento, o comprimento dessa lancha é bem menor que 30 pés, uma vez que a Capitania dos Portos usa o comprimento de roda a roda para considerar no documento. E por fim, temos o contorno. O contorno corresponde ao formato externo do casco da embarcação. É uma dimensão linear que representa a medida externa do casco tomada de borda a borda, passando por baixo da quilha. Por isso, embarcações diferentes possuem contornos diferentes de acordo com sua finalidade. Vamos ver agora algumas questões sobre esses tópicos para reforçar. O comprimento total de uma embarcação, também conhecido como comprimento roda a roda, corresponde à distância A entre bombordo e boreste, medida na parte mais larga da embarcação, B entre a roda de proa e roda de popa, acompanhando o eixo longitudinal da embarcação, C entre a linha d'água e a parte mais baixa da quilha, D entre o convés principal e o fundo da embarcação. Resposta correta: B entre a roda de proa e roda de popa, acompanhando o eixo longitudinal da embarcação. Essa é uma questão que costuma gerar dúvidas, porque o nome roda a roda pode induzir o candidato ao erro. Muitas pessoas associam imediatamente a palavra roda às rodas de uma carreta ou de um automóvel e acabam imaginando uma medida lateral, como se estivéssemos medindo a largura da embarcação. Mas, na linguagem náutica, a expressão roda a roda possui outro significado. A roda de proa é a peça estrutural localizada na extremidade dianteira da embarcação. Já o cadaste, roda de popa, é a peça estrutural localizada na extremidade traseira. Portanto, quando falamos em comprimento de roda a roda, estamos nos referindo à distância medida ao longo do eixo longitudinal do barco, da proa até a popa. Observe que a alternativa A descreve a boca da embarcação, que representa a sua maior largura. A alternativa C corresponde ao calado, e a alternativa D descreve o pontal. Perceba que o objetivo da banca é verificar se você consegue diferenciar as principais medidas da embarcação e evitar interpretações baseadas em referências do cotidiano que não se aplicam à terminologia náutica. Uma boa dica para memorizar é lembrar que comprimento de roda a roda mede o barco de frente para trás, boca mede o barco de um lado para o outro. Assim, concluímos que a alternativa correta é a letra B. Essa é uma questão que costuma gerar bastante confusão entre os alunos, porque existe uma diferença importante entre o que é cobrado na prova teórica e aquilo que normalmente é vivenciado na prática. Nas questões da Marinha, o leme costuma ser representado no seu formato mais tradicional, semelhante ao encontrado em veleiros e pequenas embarcações, onde o navegador atua diretamente sobre a cana do leme. Nesse sistema, quando movimentamos a cana do leme para bombordo, a porta do leme desvia o fluxo de água, fazendo com que a popa seja empurrada para bombordo e, consequentemente, a proa guine para boreste, ou seja, a proa da embarcação desloca-se para o lado oposto ao movimento realizado na cana do leme. E é justamente aí que surge a principal pegadinha. Durante a aula prática, a maioria dos alunos conduz embarcações equipadas com timão, ou seja, um volante semelhante ao de um automóvel. Nesse caso, o comportamento é mais intuitivo. Ao virar o volante para bombordo, a proa guina para bombordo. Ao virar o volante para boreste, a proa guina para boreste. Por isso,
Muitos candidatos acabam errando questões como essa, respondendo com base na experiência prática com o volante e esquecendo que a pergunta se refere especificamente à cana do leme. O que a banca pretende avaliar aqui é se o candidato compreende o funcionamento tradicional do leme e consegue diferenciar a atuação da cana do leme do funcionamento do timão. Uma boa forma de memorizar é lembrar que, na cana do leme, a mão vai para um lado e a proa guina para o outro. No timão, o volante gira para o mesmo lado da guinada. Assim, ao movimentarmos a cana do leme para bombordo, a proa guinará para boreste. Portanto, a alternativa correta é a letra A.